Pessoal, vamos dar continuidade, né? Essa é a nossa última aula e eu peço a todos que não fiquem só no conteúdo dessa aula. Leiam a apostila, pesquisem por outros vídeos semelhantes a esta aula, né? Leiam um artigo, leiam notícias, né? Se informem, busquem atrás do conhecimento. A única pessoa que pode impedir você de alcançar o que você deseja só é você mesmo, tá bom? Então vamos continuar falando, ó. O trabalho, o trabalhador e as organizações no mundo contemporâneo. Então, gente, na nossa última aula a gente vai falar um pouco da Revolução Industrial e do trabalho assalariado, né? A Revolução Industrial iniciou uma série de mudanças nas relações sociais, nas relações do trabalho do indivíduo. O êxodo rural, proporcionado pelo cercamento do homem urbano, perdeu seu acesso à terra, passou a ser desconectado do que produziam. Vocês sabem que teve uma revolução industrial, né, e a luta pelo trabalho assalariado, porque antes só os grandes fazendeiros, só os grandes empresários, né, isso há muitos anos atrás, eles usufruíam dos lucros, né, e a pessoa era obrigada a trabalhar praticamente pelo pão e pela água somente. Assim, nunca colhia os frutos do trabalho, que passou a ser comprado por um salário que era suficiente apenas para se manter vivo. Então, gente, antigamente, nas indústrias de café, de algodão, alguns anos atrás, o trabalhador, ele passava o dia trabalhando e trabalhava basicamente para não ganhar nada, era só para ser sustento mínimo e ainda passava uma necessidade. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, ainda, e possa ser que ainda existe, né, mas diminuiu bastante, existia muito o trabalho escravo nos canaviais de cana. A pessoa era pega no Nordeste, né, nas cidades mais pobres do Nordeste, enchiam ônibus, iam na promessa de trabalhar, que iam ganhar dinheiro, mas quando chegavam lá, era no meio de fazendas, isolado, que não tinham nada. Basicamente, era obrigado a trabalhar para ter o que comer, né, para não morrer de fome. Esse fenômeno desencadeou grandes problemas sociais, né? Os trabalhadores viviam em condições precárias, né? As empresas, elas não se preocupavam de dar um ambiente de trabalho agradável, não. As condições de trabalho eram precárias, perigosas, podiam se contaminar com alguma doença, podiam se ferir, né? Altas jornadas de trabalho e salários baixos. Então, assim, passavam um dia trabalhando para praticamente não ganhar nada. Né? Mulheres e crianças também trabalhavam na fábrica e recebiam menos que os homens. Então, olha, o homem mesmo já recebia pouco, só o básico para sustentar a sua casa. Agora você imagina as mulheres que eram obrigadas a trabalhar, as crianças também que recebiam muito menos, só pelo fato de ser mulheres. E as crianças sendo trabalho e explorando o trabalho infantil. Ainda hoje enfrenta esse problema em relação ao trabalho, né? A produção industrial automatizada tomou a mão de obra obsoleta em muitos aspectos, forçando aqueles que necessitavam de vender sua força de trabalho para sobreviver, né? Eu citei o exemplo pela imagem do slide, eu citei o exemplo das pessoas que eram obrigadas a trabalhar no canavial de cana, né? Para apenas ter o que sobreviver, né? Então, assim, gente, hoje nós temos ainda um pequeno problema, né, a ser resolvido. Tem muitos trabalhos braçais que foram substituídos por máquinas, né? E tem pessoas que trabalhavam para sobreviver, né? Trabalho sendo explorado, sendo trabalho escravo. Hoje essas pessoas que trabalhavam apenas para sobreviver e um trabalho escravo hoje não acham trabalho nem para sobreviver, nem para colocar comida dentro de casa. Ainda hoje enfrentamos problemas em relação ao trabalho, né? As grandes produções industriais não se converte em melhoria de condição de vida para o trabalhador que produz. A lei trabalhista mais frouxa permite que os grandes produtores industriais mantenham-se alta rotação de trabalhadores com baixos salários. Como eu disse, olha, hoje existem as leis trabalhistas, né? Existe o Ministério do Trabalho, existe trabalho com carteira assinada, existe o salário mínimo. Só que ainda muitas pessoas, movidas pela necessidade de trabalhar, necessidade de ter o emprego, são expostos a situações de trabalhos perigosas, situações de trabalhos desagradantes para eles. A globalização, nova face do mundo contemporâneo. Globalização significa o conjunto de relações sociais. Os valores liberais foram
redimensionadas no discurso econômico. Agora, no mundo propalado com sem fronteiras, tá certo? Isso graças à rede de comunicação, de tecnologia, né? A internet possibilitou bastante isso, né? A informação, o rádio, a TV e por aí vai. Então, as pessoas hoje elas sabem mais o que é trabalho escravo, né? A primeira fase da globalização, né? O início da globalização ocorreu com a expansão marítima europeia, responsável por uma transformação gradativa da estrutura social da época. A principal característica desse período foi a formação das colônias europeias na América e mais tarde na África e na Ásia. Então, gente, olha, tanto os Estados Unidos, né, quanto o Brasil, eles foram descobertos, né? A globalização ocorreu ali quando os portugueses vieram para o Brasil, né? Encontraram as terras brasileiras que já estavam habitadas pelos índios, né? Foi aí que foi começando a revolução, a globalização. Por exemplo, os índios eles não tinham machados para cortar árvores, né? Os portugueses eles trocavam machado, né? Eles trocavam roupas pelo trabalho dos índios, né? Pela exploração da árvore do pau-brasil. A terceira fase ela foi marcada por grandes avanços na área tecnológica, principalmente em razão das corridas armamentistas e também corrida espacial, né? Isso foi lá no período da Guerra Fria. Aí a segunda fase, né? Foram realizados avanços na área da informação e também nos transportes com o desenvolvimento da informática, da robótica e também da biotecnologia. A quarta fase, né, que até os dias atuais houve um avanço do sistema capitalista para todo mundo, incluindo os países do então chamado Segundo Mundo, dito socialista ou economia capitalista planificada. E a nova ética das empresas e o terceiro setor em debate, né? Para terminar aqui, ó. Trabalho e trabalhadores no mundo globalizado, o perfil profissional e as competências. As mudanças em todo o mundo têm trazido um impacto dramático sobre as pessoas e seus laços de trabalho nos últimos tempos. Uma das maiores mudanças é a transformação da economia baseada em indústria para a economia baseada em informação. Então, antes a economia era baseada mais na indústria, mais no que produzia. Hoje a economia ela também se baseia bastante em informação, em conteúdo, em conhecimento. Então, uma boa maneira de conseguir se diferenciar nesse novo contexto do mercado é buscar fazer de forma diferente aquilo que todos fazem de forma igual. Então, o segredo, posso dizer assim, né, para você ter sucesso, é fazer aquilo que alguém faz, já está fazendo, só que você faz diferente e melhor. Então a gente termina por aqui, né? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato, vocês pesquisem, vocês se informem, vão atrás do conhecimento. Bom estudo a todos.